Até agora aqui no programa, a gente tem a habilidade, né, de escrever um programa, né, usando aquelas regras, né, minimalistas lá de programação. Então, por exemplo, esse programa aqui de somar, ele, por enquanto, é uma soma restrita, né, porque ele está limitado a somar apenas valores positivos ou zero, né, mas ele não tem como lidar com valores negativos, mas é o suficiente para a gente começar a explorar, né, essa linguagem de programação. Do jeito que está aqui, a princípio, seria possível fazer qualquer programa usando essa linguagem de programação, desde que ela lide com números inteiros, né? Até inclusive números negativos. Você consegue, usando essas regras, né, lidar com números negativos. Eu só não fiz ainda porque ela envolve uma lógica de programação aqui que eu não queria lidar com ela ainda. Mas a questão aqui é a seguinte: à medida que os programas forem ficando mais complexos usando isso aqui, eu vou ter que cada vez mais escrever mais linhas de programa e é muito difícil você acompanhar a lógica, né, de um programa escrito dessa forma. Então, a gente vai precisar introduzir o conceito de módulos, que é o quê? São maneiras de você introduzir, né, como se fossem subrotinas. São rotinas que são scripts, né, rotinas que estão em outro arquivo que podem ser chamadas, mas que elas usam também as mesmas regras, ou seja, não vai ter nenhuma regra a mais além das que já estão aqui descritas, certo? Então, por exemplo, a única coisa que eu vou acrescentar é a regra para chamar uma subrotina, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, para fazer um programa que puxa uma subrotina, eu vou criar um exemplo, né? Que chame uma subrotina, só para a gente ter ideia do que eu estou falando, tá? Então, vamos aqui em exemplos, né? Eu vou criar um novo arquivo e vamos imaginar que eu queira um arquivo, né? Um programa que eu possa definir, né? Um registrador 1, tipo 23. Posso definir um registrador 2, sei lá, 19, 20, né? 19. E aí, eu quero fazer o seguinte. Imagina que eu queira um programa que chame um programa parecido com esse de somar dois números, certo? Mas em vez de eu escrever tudo isso aqui, eu apenas identifico quais são os registradores que eu quero que ele realize a soma para mim. Então poderia ser assim, um programa que eu chame, né, tipo somar, aí eu diria somar 1 com o 2. Não é somar 1 e 2 dá 3, mas somar o conteúdo do registro 1 com o conteúdo do registro 2, certo? Então é mais ou menos isso que eu quero. E como é que eu identifico que esse comando vai ser um comando de chamar uma subrotina? Eu posso usar o token tipo um ponto, certo? Então, ponto, toda vez que o Lime, né, o interpretador, identificar um ponto, ele sabe que o que vem pela frente é uma chamada de subrotina. E aqui está o nome da subrotina e dentro dos parênteses estariam os valores dos registros, dos registradores, na qual eu quero pegar os números que estão lá dentro e somar, certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou colocar aqui esse somar, eu vou dar um nome de restrito. Por quê? Porque ela é uma soma restrita só a valores positivos por enquanto, certo? Então, o programa faria isso e depois termina, certo? Só para deixar claro o que está acontecendo, eu poderia vir aqui e pedir para ele escrever o conteúdo do 1, escrever o conteúdo do 2 antes da soma e depois escrever o conteúdo do 1 e escrever o conteúdo do 2 na tela depois da soma. Então, com isso, né, eu deveria ter o quê? Esse programa, se ele funcionar corretamente, ele deveria mostrar o quê? 23, 19, depois a soma, né, que seria 42 e 0, certo? Assim como esse outro programa aqui faz. Bom, é isso. Então, o que a gente precisa fazer agora? Esse aqui eu vou salvar.
Vou salvar esse exemplo aqui, né? Como é, importando módulos, ok? Ponto LMP. Ok, esse é o programa que a gente vai importar módulo, tá? Agora eu preciso escrever esse módulo, tá? Então, como é que eu escrevo um módulo? Para escrever um módulo, eu vou criar, né, uma nova pasta aqui no meu diretório do projeto e vou chamar essa pasta de lib, tá? Lib vai guardar todos os módulos padrões que podem ser chamados utilizando essa linguagem de programação, tá? Então, eu criei esse diretório e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado somar restrito, né? Então, somar restrito. E para diferenciar, porque são arquivos diferentes, e eu não vou chamar ele de LMP, né? Seria lim program. Eu vou chamar ele de LMM, que é lim module, né? De módulo, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eles têm estruturas diferentes. Então, se eu vir aqui, por exemplo, no meu somar, copiar e colar esse, porque vai ser bem parecido com isso, né? E substituir ele aqui no meu módulo, né? E algumas coisas têm que ser diferentes. Por exemplo, em módulos, a gente não vai ter escrita de valores na tela, certo? Então, eu vou tirar isso aqui e vou tirar isso daqui, tá? E na definição de registros, porque o módulo, esses valores são passados para o módulo, eu não declaro eles assim, como um número. Então, eu vou colocar simplesmente uma variável temporária aqui, né? Que ela vai ser descartada, né? Esse valor aqui, esse underscore, vai ser descartado e vai ser substituído pelo valor no registro, no programa que chamou esse módulo, certo? Esses valores vão ser passados. Então, durante a implementação de um módulo, né, isso vai ter que ocorrer. O programa vai ter que identificar que existem, nesse caso aqui, duas variáveis necessárias para rodar esse programa, esse módulo, e quem chamou esse módulo tem que passar essas duas variáveis. Tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai fazer esse cálculo de forma independente, né? E antigamente eu estava pensando em fazer isso, simplesmente copiar esse texto e colar, né, dentro da lista de programas, porque eu já fiz uma vez assim, e, e aí é um processo um pouco complexo, porque aí você tem que substituir os labels, né? Porque num programa principal pode ter labels parecidos com esse, então você não pode ter choque de labels, então ele teria que identificar labels que já são iguais e nesses rótulos e colocar eles de forma apropriada. Além disso, os registradores tinham que ser incluídos no outro programa abaixo para não ter choque também de registradores. Então é um pouco mais complicado. Dessa vez, o que eu vou propor? Eu vou propor fazer que a execução de um módulo seja feita de forma recursiva. Então, o mesmo programa que está executando o programa principal, quando chegar no módulo, ele é chamado de novo. Daí, né, você tem um outro escopo, uma outra parte da memória que vai lidar com toda essa subrotina. Quando essa subrotina terminar, ela vai devolver os registradores já calculados e o programa que chamou, né, vai repor esses valores de registradores no lugar do registrador que foi passado como argumento, certo? Então, esse vai funcionar como um modo de subrotina executada de forma recursiva, tá? Então, esse aqui é a nossa subrotina ou módulo, né? Tá salvo agora. E aqui é o programa que chama ela, tá? Então, em algum lugar do programa, a gente vai ter que identificar esse comando, né, essa operação ponto, que é de importar uma subrotina, né? E aí saber exatamente o que fazer com ele, ok? Então, aqui nesse programa, né, onde é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso, deixa eu ver,
Vamos começar fazendo uma alteração de uma coisa que eu achava que seria necessário, que era definir essa função aqui, ó, load program. Deixa eu relembrar o que ela significava. Quando a intenção era fazer o programa anexar o conteúdo da subrotina dentro da lista do programa e executar ele na ordem, né? E você pode imaginar a quantidade de problemas que isso pode gerar, né? Até porque se você tiver chamadas recursivas, o seu programa pode ficar uma lista imensa de linhas de comando, quase impossível de você avaliar caso dê algum erro. Então, eu tinha pensado nisso, né? Porque essa seria a melhor maneira. Então, lá embaixo, né? Aqui no começo do programa, eu chamo Generate Program. E Generate Program, ele chama o Load Program. E aí, o que aconteceria para eu fazer isso de forma, né? Para incluindo um arquivo dentro do outro, eu usava o Load Program. Só que agora, como a ideia é fazer de forma recursiva, eu acho que isso não é uma boa ideia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é remover essa parte aqui, certo? Porque essa parte aqui, ela não vai ser mais necessária. Então, eu defino o programa aqui, tá? Então, essas duas linhas de programa, o que ela faria? Ela usaria o load program para gerar o program e retornar o program, certo? Só que agora eu não vou fazer mais isso, porque o load program, ele não é mais necessário, então eu vou deletar isso aqui. Então, essencialmente, quando eu deletar isso, eu defino o load program, eu defino o program aqui, a lista, eu vou preencher ela com esse with open e retornar com esse program aqui. Então ele faz tudo sem precisar chamar outra variável, outra função, certo? Então eu vou deletar isso aqui, pronto. Essa é uma alteração que vai salvar muita, que vai facilitar a nossa vida. A outra coisa, então, é que em vez de fazer isso dessa forma, né, para facilitar a recursão, né, que maneira que estava facilitava a inclusão de um arquivo dentro do outro. Agora, para facilitar a recursão, eu vou precisar criar uma outra função. Essa função que eu vou criar, ela vai ser chamada execute. E ela vai substituir aqui no começo, né, esse começo aqui do programa, né, o ponto de entrada, parte desse programa, parte desse código aqui vai ser substituído, vai ser movido, na verdade, para uma parte chamada execute, certo? Então, o que eu vou substituir? Eu vou substituir essas três linhas aqui, essas três últimas, né? Vou substituir por uma chamada de função. Que função vai ser essa, né? Como eu falei, vai ser chamada execute. E aqui dentro, para dentro desse execute, eu vou passar o nome do programa, certo? Só isso. E vou levar isso aqui, ok? Lá para essa função execute. E como eu vou executar ela, eu vou executar essa função aqui, né? Importando módulos. Então já vou mudar aqui. Importando módulos, tá? Vamos agora criar a execute. E eu vou criar esse execute. Deixa eu ver onde eu crio ela. Eu vou criar aqui embaixo. Certo? Então, def execute, né? Program name. E aqui dentro eu vou passar aquelas três chamadas, ok? Só que, o que eu quero que esse programa faça, né? Então, essa parte aqui vai ser a parte que vai ser chamada de forma recursiva. Então, quando dentro desse programa ele encontrar essa linha, eu quero que o programa pare de executar, né? Ele dê uma pausa na execução desse programa e volte a chamar execute, só que com um outro programa que é a biblioteca, certo? Só que daqui até a gente fazer isso, a gente vai ter que alterar um pouco o código porque eu não posso chamar essa somar restrito aqui, né? Onde é que ela tá? Aqui. Eu não posso chamar essa somar restrito sem antes lidar com essa passagem, né, de variáveis para dentro dos registros. Então isso é uma coisa que vai ter que ser feita mais na frente. Mas por enquanto, isso é o suficiente, né? Se eu rodar o programa dessa forma e vamos fazer um teste aqui. Deixa eu substituir isso aqui só pelo somar, né? Porque o somar ainda existe lá. Vamos ver aqui no exemplos. Tá aqui o somar, né? Essas alterações que eu fiz,
elas não deveriam alterar o meu programa, né, para rodar isso aqui. Então, se eu rodar isso aqui, eu deveria ter 83 de resposta. Vamos ver se está tudo funcionando certinho. Tá aqui no 98. 98. Isso não é 83. 98, que é a soma desses dois números aqui, né? Então tá aqui, registrador 1, 98, e aqui deu 0. Aqui tá o debug mode true, eu vou botar false, certo? Então, se eu rodar aqui, né, 77 mais 21, 98, e aqui ficou zerado como era anteriormente, ok? Então, essas alterações que eu fiz aqui, elas são necessárias para a gente começar a pensar no uso de módulos, certo? Para esse programa. O que eu vou fazer no próximo vídeo? No próximo vídeo, o que a gente vai fazer? Eu vou implementar, né, dentro do programa Scanning, aqui, que no programa Scanning, o que eu tenho? Eu estou avaliando se eu tenho, né, um token ER para definição de registros, ou se o token é desse tipo aqui, certo? Então, o ponto aqui em importando módulos, ele não está definido, né? Então, se eu vim aqui e mudar para importando módulos, né? E rodar esse programa desse jeito, o que ele faz? Ele não fez nada, ó. Ele mostrou esses dois, tá? 23 e 19, tá? E ele olhou para esse aqui, né? Ele falou ponto, mas ponto não está dentro, né? Desse conjunto de operações. Então ele não adiciona o comando, porque ele não está aqui dentro. Então ele praticamente ignorou isso aqui e depois mostrou o 1 e o 2 novamente, né? Que é o que está aqui. Então, o que eu quero agora? Eu quero, no próximo vídeo, mostrar como a gente altera isso para que ele comece a reconhecer o ponto.